Olá, pessoal! Continuando nossa matéria sobre o milho, observem que nós temos no processamento para produzir os derivados de milho, nós temos dois processos básicos, o a seco e o úmido. O processo seco ele vai passar por etapas iniciais que são básicas da grande maioria dos cereais. Então, quando nós estivermos vendo a parte de beneficiamento, nós vamos ver mais detalhes dessa primeira parte, que seria a pré-limpeza, a secagem, o armazenamento, a limpeza, certo? O grão de milho, quando ele está nesse processo e passa por essas etapas iniciais, está no processo seco, ele vai passar pelo processo de desgerminação, que seria a separação do germe das outras porções do grão. Esse germe ele é utilizado, pode ser levado para o processo de extração de óleo. O óleo bruto, então, vai passar pelo processo de refinamento, ou seja, ele vai retirar porções de, de milho, de outras substâncias que estão deixando o óleo turvo, que estão deixando o óleo com cheiro desagradável. Vocês verão mais sobre refinamento de óleo em PPOV2. Tá? Então, ele vai passar e chegar até o processo do óleo refinado, que é o óleo de milho transparente, sem cheiro desagradável, que nós compramos no supermercado. O que sobra desse bagaço onde foi extraído o óleo, o germe que sobra sem o óleo, ele pode ser utilizado, pode ser prensado e vendido, por exemplo, para alimentação animal. Aí voltando, a porção do grão sem o germe, ela pode ser pré-cozida, formado flocos, e nós temos os flocos de milho pré-cozidos, nosso famoso cuscuz. Ou essa porção pode ser moída e você produz vários tipos de farinha de acordo com o tamanho do grão. Se nós tivermos grãos, farinhas com a granulometria, ou seja, com grãos maiores ou menores, nós temos funções diferentes para cada um. Nós podemos ter os grits, que são as farinhas mais grossas, as sêmolas, as farinhas e os fubás. Já o método úmido, ele vai utilizar água nesse processo, vai ter um processo de maceração. O mesmo milho que passou lá pela limpeza, secagem, armazenamento, toda aquela etapa, ele vai passar agora para um tanque de maceração, onde tem água e também vai ter temperatura adequada e por um tempo adequado. Então, esses grãos vão estar expostos à água não de forma aleatória. Tem uma proporção de água específica, uma temperatura específica e por um tempo específico. E água de qualidade, tá? Já que nós estamos tratando de produção de alimentos. Ela tem que estar microbiológica, física e quimicamente adequada para o consumo de alimentos. Esse tanque de maceração, depois que ela passou pelo tanque de maceração, vai ser separado do germe, aí a mesma coisa. O germe pode formar o óleo bruto e o óleo vai ser refinado. Nós também podemos pegar esse bagaço que sobra da extração do óleo e ele pode virar ingrediente para rações, da mesma forma que o processo seco. Esse germe que sobra, ele também pode passar, essa porção do grão que foi retirado, o germe, o que sobrou, ele também pode ir para os moinhos, você pode extrair fibra, você pode extrair outras substâncias em específico, como glúten, você pode separar só o amido, e esse amido pode ser transformado em outras substâncias, pode ser transformado em dextrinas, em amidos para serem utilizados na indústria ou os amidos modificados. Tá? Então, pode também ser convertido em xaropes diversos com composições diferentes. Lembre que o amido não tem gosto doce. O amido é aquela maisena que a gente conhece. Ele não tem gosto doce, mas porque ele é um polissacarídeo. Mas quando ele se transforma em um açúcar simples ou que estão presentes nos xaropes, ou seja, ele é uma glicose, ele é uma frutose, ele é uma sacarose, ele é uma maltose, ele vai ter um gosto mais adocicado, principalmente se for sacarose, frutose e glicose ou glucose, a mesma coisa que há em algumas literaturas chamam de glucose. Então, esses xaropes, lembram do mel caro? Não sei se vocês conhecem, existe um mel no mercado que chama de mel caro, né? As pessoas conhecem assim, que a marca é caro. Ele, na verdade, não é mel, ele é um xarope de glicose, certo?
Então, você pode, a partir daquele milho que foi retirado do milho, você pode fazer uma modificação química, né, com os enzimas e ou substâncias químicas e quebrar esse amido, mas principalmente os enzimas. Você quebrar esse amido, que é um polissacarídeo, uma molécula grande, em açúcares simples, moléculas pequenas, e você tem um produto de sabor doce, certo? Maltodextrina, dextrose, xaropes, são todos com o sabor adocicado maior, mas cada um para sua função dentro da indústria. Esse milho também ele pode ser utilizado diretamente para um processo fermentativo, e assim você obtém álcool combustível ou álcool de grau alimentício. São processos diferentes, tá? Então, o mesmo álcool que vai para ser um combustível, ele não é o mesmo álcool que é utilizado para produzir bebidas alcoólicas, certo? Então, nós temos aqui um universo de derivados possíveis do milho, seja ele virar uma farinha, seja ele virar óleo, seja ele virar um xarope, seja ele virar um amido, seja ele virar glúten, seja ele virar um ingrediente para ração animal, ou virar um álcool para uma bebida, de uma bebida alcoólica, ou um álcool combustível, entre muitos outros funções, tá? Aqui eu coloquei um resumo. No processo seco nós obtemos canjica, óleo bruto, grits de milho. No processo úmido nós obtemos os derivados, as substâncias que se transformam quimicamente, tá? No processo seco nós temos um processo mais físico, de extrair um óleo, de separar, de quebrar o milho em farinhas de granulometrias diferentes. Já no processo úmido nós temos alguns desses produtos, porém nós temos mais produtos que vão se transformar em outros. Um amido que se transformou em uma glicose, um amido que se transformou numa maltose, um milho que vai se transformar em álcool, certo? As substâncias, os carboidratos do milho que vão se transformar em álcool. Esse geralmente é o processo úmido. Aqui umas fotos para ilustrar os grits de milho, que eles são o grits é uma farinha mais grossa, tá? Aí nós temos o xarope de glucose e também derivados culinários como canjica. Aqui depois vocês visualizam com mais cuidado que nós temos também outros derivados fora da indústria alimentícia que podem vir do derivado do milho, do amido do milho. Aqui algumas definições. Fubá. Fubá é a farinha fina amarela que vem do milho moído. Já o amido é aquele pó fino branco, o que nós conhecemos como maisena, que ele é muito utilizado para encorpar massas, cremes, sopas, mingaus e pratos em geral. Já a canjica, existem dois termos, que é a canjica como aquele prato culinário, né, que nós vimos nos slides anteriores, ou na indústria ele pode ser chamado como farelo, que é mais grosso do milho triturado. Já o cuscuz, ele é um prato preparado à mistura de farinha de milho flocada. A polenta é feita da mistura de farinha de milho e de fubá, que são farinhas de granulometrias diferentes. Professor, mas tudo não é a mesma farinha, mas a nível químico e nível reológico, dentro do processo produtivo, ele vai produzir produtos com texturas diferentes. Nós temos, agora vamos falar de algo bem legal que eu separei dentro de milho, que é o universo do milho para pipoca. O milho para pipoca pode ser dos tipos Everta ou Rostrata e são grãos pequenos, duros e cristalinos. Eles são os milhos que têm o extremo da escala de dureza. Então, são variedades de zemais, que é a espécie, que tem um grau de dureza maior, certo? Aqui eu coloquei específico para vocês, bem detalhado, como é que ocorre o processo de produção da pipoca. O grão, ele tem uma camada mais rígida, externa, e ele é envolvido por uma camada mais mole que contém o amido, lá na parte do endosperma. Lembra que o principal carboidrato do endosperma, daquela porção maior e interna do grão, é amido? Dentro dessa camada ainda se encontra uma pequena porção de água. Quando o grão é aquecido, a água ela vai se expandir e vai criar uma pressão externa tão grande que ela tem uma pressão muito maior do que a pressão de um pneu de um carro. Então, essa pressão vai aumentando
e a temperatura quando chega aproximadamente 170, 177, 180 graus, essa camada ela se rompe. E assim, aquele grão estoura e o amido vai originar a parte branca e macia da pipoca, certo? Ou seja, o amido vai passar por um processo de gelatinização. Lembrem, aqui nós temos amido, temperatura e água. Isso combina e leva ao processo de gelatinização. Quando o grão se estoura, esse amido gelatinizado que está sob pressão, ele vai diminuir a pressão. No que ele diminui a pressão, ao ser rompido o grão de amido, ela vai se expandir e formar aquela pipoca grandona que nós conhecemos. Mas para que tudo isso ocorra, é necessário que o grão tenha entre 13,5% e 14% de umidade. Nem pode ter pouca água e nem água em excesso. Tá? Os teores de amido também, eles resultam em pipocas com texturas maiores, que é tamanhos maiores e texturas maiores. Trago aqui algumas ilustrações para facilitar. Nós temos, por exemplo, aqui um grão com mais água, vai ter uma pressão bem grande e você vai formar uma pipoca maior. Já quando a gente tem um grão muito seco, ele vai fazer uma pressão menor sobre as paredes do grão e vai ou formar uma pequena pipoca ou não vai nem estourar a pipoca, que é o que a gente chama de pipoca que não estoura. Os termos são piruá ou piá, né? São os termos mais utilizados, que são os grãos que não estouram. Na imagem aqui de baixo, nós temos que há uma inversão. Nós temos o pericarpo no grão externo e o endocarpo interno, mas depois que a pipoca é formada, o pericarpo fica naquela partezinha mais interna e a parte branca é o endocarpo. Aqui mais uma ilustração para vocês verem as fases, né, de produção da pipoca, enquanto ela está estourando. E aqui eu trouxe essa ilustração com outro resumo, né, de forma mais para fixar o conteúdo para vocês. Vocês verifiquem depois com um pouco mais de cuidado, mas é já o que nós falamos. Mas, professora, por que eu não faço pipoca direto com água na panela? Lembre que a temperatura lá é de aproximadamente 170, 180 graus. Se eu utilizar a água, o que é que acontece? A água, ela não, quando chega a 100 graus, ela começa a evaporar. Ou seja, ela não vai conseguir chegar à temperatura específica para o amido gelatinizar e também para que a pressão interna no grão seja suficiente para romper esse grão, que é um grão extremamente duro entre os vários tipos de milho. Por isso a gente utiliza o calor ou das ondas do micro-ondas, que vão aquecer as moléculas de água até a temperatura certa, ou a gente usa fora do micro-ondas no fogão, a gente utiliza o óleo, que o óleo sim atinge essas temperaturas antes de virar vapor. A qualidade do milho de pipoca ela é medida por dois pontos principais: o volume que a pipoca forma e também os números de grãos não estourados. Então, pipocas que produzem após estourar pipocas de volume maior e que tem uma pequena quantidade de grãos não estourados são consideradas pipocas de melhor qualidade. E os fatores que vão afetar essa qualidade e o volume de expansão são o tamanho do grão, a sua forma, os tipos de endosperma, a umidade e os possíveis danos estruturais. Porque se um grão tiver rachado, ele não vai conseguir segurar a pressão dentro do grão e consequentemente formar uma pipoca. Imagine você tentar encher uma bexiga e essa bexiga está furada. Você quer encher até estourar, mas ela está com furo, certo? Você nunca vai conseguir estourar, porque você tá colocando pressão, tá enchendo e tá vazando esse vapor para fora. Então, geralmente, os milhos que não estouram são os milhos que têm alguma rachadura, algum furo, ou você tá produzindo essa pipoca na temperatura muito baixa, que não é suficiente para produzir essa pressão para romper o grão, ou é um milho que tem baixa quantidade de água. As pipocas de micro-ondas, elas têm diversos fabricantes nacionais que utilizam geralmente milho que é importado. A pipoca, ela fornece um produto de micro-ondas, ela fornece um produto final muito superior à pipoca convencionalmente, porém nem sempre agrada todos os sabores, né?
todos os consumidores, desculpe. E o diferencial é que a qualidade da matéria-prima, ela é maior, né? Aqui nós temos um fluxograma de produção da pipoca de micro-ondas, tem o recebimento da matéria-prima, insumos, pesagem, feita uma amostragem para ver a qualidade do milho. Ele passa pela secagem, armazenamento, aquelas etapas iniciais de todos os cereais. Depois ele vai passar por limpeza e classificação, adição de ingredientes, aquele sabor bacon, sabor manteiga, sabor chocolate, tá? E em seguida ele vai passar por um processo de embalagem. Bom, faça os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau, tchau!